noite, igreja. Graça e paz, amém? Boa noite também para você que está em casa. Que a graça de Deus resplandeça aí também sobre o seu coração. Eu peço a você que se coloque de pé, talvez você está muito acomodado. Abre aí Atos capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 2, versículo de número 36. Você está na casa do Senhor, você está prestando um culto ao Deus Todo-Poderoso. Então não importa se você está cansado, se você tem problemas, se você tem lutas e adversidades, Deus irá falar aos nossos corações. E se Deus irá falar aos nossos corações, Ele tem vida para nós. Eu não sei como você chegou até aqui, mas uma coisa eu sei: você pode sair daqui tocado pela presença do Espírito Santo. Amém? Atos capítulo 2, versículo de número 36. Podemos ler? Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Irmãos, que faremos? Ou numa tradução aí bem atualizada: e agora? O que vamos fazer? Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Feche seus olhos, deixe a Bíblia aberta no banco. Deus vai falar conosco neste lugar. Você crê nisso? Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo. Obrigado, Deus, porque estamos na sua casa. Pai, outrora estávamos em tantos outros lugares, vivendo uma vida pecaminosa, vivendo uma vida segundo o curso deste mundo. E hoje, Deus, pela sua graça e misericórdia, aqui nós estamos, Pai, tendo a oportunidade de desfrutar da sua presença, tendo a oportunidade de o véu estar rasgado e nós entrarmos no santo lugar. Nesse momento, ó Deus, eu quero apresentar essa palavra diante do Senhor. Pai, que a ministração da sua palavra possa alcançar o mais profundo de cada coração, o lugar onde o homem não consegue ir, o lugar onde o pastor não consegue ir, onde a esposa, o marido, o pai ou filho não conseguem ir. Eu sei que o Senhor consegue, e pela sua graça e misericórdia eu peço que o Senhor possa falar com a tua igreja, alimentar a sua igreja, edificar a sua igreja, e que o teu nome seja glorificado neste lugar. Eu oro, Deus, pedindo a sua misericórdia, a sua bondade, o seu favor sobre nós. Usa a minha vida, Pai, pela sua misericórdia, me dá graça para transmitir a sua palavra e pregar, Deus, as escrituras sagradas com fidelidade. Pai, que não seja na minha emoção, que não seja no meu esforço, mas que seja, Deus, na bondade e na misericórdia do Senhor, que o Senhor possa falar com a tua igreja. Eu peço, Pai, pela sua misericórdia, fala conosco, e assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode assentar, por favor. O texto que nós estamos lendo, Atos capítulo 2, versículo de número 36 até o versículo de número 41. É um texto que está praticamente finalizando o capítulo 2 de Atos, um capítulo muito famoso, o dia de Pentecoste.
e eu quero pregar sobre o tema as perguntas de Atos 2. Vou repetir, as perguntas de Atos 2. Só que quinta-feira eu estava ministrando para as crianças de 7, 6 e 5 anos. E tem uma coisa que eu tive que pedir para elas toda hora. Era a seguinte coisa: olhe para mim. E quando elas desviavam o olhar, eu falava assim: olha para mim. E elas desviavam novamente e eu falava: olha para mim. E o que eu quero pedir para a igreja é que vocês olhem para mim. Não tenho beleza para oferecer, não tenho formosura para oferecer, mas fica olhando para mim. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, fica olhando para mim. Facilita a minha mensagem, porque se você me desconcentrar, talvez eu não vou conseguir transmitir da forma que eu preciso a palavra de Deus. Se tiver que fazer alguma coisa, faça após o culto. Posso contar com você? Ou eu vou chamar pelo nome e vou falar assim: Adriano, olha para mim. Cláudio, olha para mim. Amém? Podemos prosseguir então? Esse texto de Atos capítulo 2, ele é muito famoso. Nós gostamos desse texto. Eu acredito que todo cristão, ele já ouviu falar desse texto, ele já cantou sobre esse texto. E Atos capítulo 2 faz sentido quando nós entendemos o contexto em que esse texto está inserido. Atos capítulo 2 é a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2 é o dia que o Espírito Santo passa a habitar dentro do ser humano. Esse episódio, ele deve ser lembrado. Esse episódio é magnífico. Por quê? Até esse momento da história, o Espírito Santo vinha sobre alguém e tomava alguém, usava essa pessoa, reis, sacerdotes, profetas, e para uma determinada situação, e logo em seguida essa pessoa continuava como uma pessoa normal. Mas em Atos capítulo 2 a situação ficou diferente. O Espírito Santo não foi mais embora. O Espírito Santo passou a habitar dentro daquele que crê. Os que ali estavam reunidos receberam a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar dentro do ser humano. E para entendermos melhor, precisamos entender também o que está acontecendo. E eu preciso que você olhe para mim, não se esqueça disso. Jesus está encerrando o seu ministério terreno no final dos evangelhos e também no começo de Atos, mais propriamente no capítulo 1. E essa partida de Jesus, muitas das vezes anunciada e desacreditada por parte dos seus discípulos, grande parte das palavras de Jesus, ele dizia: um dia eu vou embora, um dia eu vou voltar para o meu Pai, um dia eu vou partir, um dia eu vou me entregar em favor de vocês. Mais precisamente em João capítulo 14, eu acredito que você conhece, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar. João 14, os discípulos conversando, ele dizendo: eu vou preparar um lugar, fiquem tranquilos. E eles perguntam: que lugar é esse? Ele diz: eu ainda não posso revelar, mas saibam, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que tentando entender a mensagem do Pentecostes e tentando entender também o final da vida de Jesus, eu fico pensando, como Jesus iria embora? Por quê? A morte não era capaz de detê-lo. Imagina se Jesus diz para Jairo:
Jairo, brevemente eu vou morrer. Será que Jairo acreditaria na mensagem de Jesus, sendo que a filha de Jairo morre 12 anos apenas de vida? Ele vai até o mestre e o mestre fala para ele: Jairo, não temas, crê somente. E ele diz: menina, a ti te digo, levanta. E a menina levantou. Eu fico pensando, será que Marta, Maria e Lázaro acreditariam na mensagem que Jesus um dia iria embora? Lázaro morto há 4 dias, e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E eu fico pensando, os diversos milagres que Jesus fez fizeram com que os discípulos e a multidão entendessem que para tudo Jesus tinha um plano. Que os discípulos e a multidão que o seguia entendessem que ele nunca os deixaria na mão. Para tudo ele tinha uma solução. Tem um texto que eu gosto muito: eles vão ser cobrados dos impostos, Pedro e Jesus vai falar assim: Pedro, vai lá no mar, lança o anzol, e o peixe que você puxar, ele vai ter uma moeda. A moeda vai pagar o meu imposto e o seu. Pedro vai lá, pesca o peixe, abre o peixe, entrega e paga. Sempre Jesus tinha uma saída. Sempre Jesus tinha uma solução. Ah, tem 5 pães e 2 peixes. Ele tinha uma solução. Só que ele sempre falava: um dia esse ministério vai ficar na mão de vocês. Um dia vocês vão dar continuidade ao que eu estou fazendo. Um dia eu vou ser entregue. Você que foi no retiro, você ouviu a mensagem: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Um dia eu serei ferido e vocês vão se dispersar. Aí Pedro vai dizer: não, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Mas um dia o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Jesus tinha esse discurso: eu vou partir, eu vou para o meu Pai, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, e eu fico imaginando tamanha responsabilidade que a igreja teria. Ficar sem o pastor Marcel deve ser muito ruim nessa igreja. Eu não me vejo sem o pastor Marcel. Ficar sem o pastor Everton deve ser mais ou menos nessa igreja. Perder obreiros importantes, líderes de célula, deve ser muito ruim. Imagina ficar sem Jesus nessa época. Para tudo Jesus tinha uma solução. Como que a igreja continuaria sem a presença física de Jesus? Líderes humanos são importantes. Imagina a sua célula lá sem o seu líder. O que vai ser da sua célula? Imagina os pastores da igreja partirem dessa para uma melhor. O que vai ser da igreja? Jesus continua cuidando da célula e Jesus também continua cuidando da igreja. Só que eu fico tentando entender o coração dos discípulos, pensando assim: que dia que ele não vai nada. Irmãos, mas chegou o dia da partida de Cristo. Chegou o dia que ele se entregou. E ele veio avisando, ele veio falando: vai chegar a hora, o traidor está aqui no meio, eu vou ser entregue, vamos embora, vamos celebrar a Páscoa, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E chegou o momento da crucificação. Jesus não morreu, Jesus se entregou. A morte não foi capaz de detê-lo. Ele venceu a morte, mas ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. A vitória sobre o pecado foi dada na cruz do Calvário. 3 dias de silêncio, no domingo, o Todo-Poderoso ressuscita.
Jesus ressuscita, e se você acompanhar Atos capítulo 1, você vai ver que durante 40 dias, Jesus andou no meio dos discípulos, falando sobre o reino e dando provas, versículo 3 e 4, infalíveis da sua ressurreição. Ou seja, é tipo quando a gente vai entrar de férias, a gente faz e ainda dá um pulinho lá para ver se está certo. Foi isso que Jesus fez. Ele fez a obra, ensinou e passou 40 dias preparando. Agora eu vou mesmo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Aí ele vai liberar uma palavra: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele vai dizer para os discípulos: vocês vão dar seguimento a essa obra, vocês vão continuar essa obra, mas eu quero explicar algo para vocês. Primeiramente, vocês precisam de se revestir de poder. Não peguem essa obra de qualquer maneira, não peguem essa obra de qualquer jeito. Se revistam do poder, sejam primeiramente cheios do Espírito Santo. Diante de tamanha responsabilidade, diante de tamanho obstáculo, diante de tamanho desafio, o primeiro ensinamento que temos da parte de Deus para nós: é impossível continuar a obra de Cristo sem sermos revestidos de poder. É impossível darmos continuidade à obra de Cristo sem sermos cheios do Espírito Santo. O que os discípulos estão vivendo é: a presença física de Jesus não está mais com eles. Jesus aparece, mostra que ressuscitou, Jesus aparece, ensina sobre o reino, mas Jesus sobe aos céus. Jesus sobe aos céus e deixa com eles a missão: vocês vão dar continuidade. A obra a partir de agora é com vocês. Preguem o evangelho a toda criatura. Igreja, olhe para mim e eu preciso que você entenda algo. Não dá para fazer a obra de Deus, não dá para ser igreja sem nos enchermos do Espírito Santo. Você precisa saber que isso aqui não é uma empresa que você usa seus conhecimentos, você usa a sua experiência, sua sabedoria, a sua gestão de pessoas, a sua administração, para que isso aqui funcione. Sabe o que isso aqui é? É a obra de Deus. Isso aqui não gira em torno da Laiara, do Eduardo, da Lenice, do Querô, do João Batista. Essa igreja e as igrejas giram em torno da pessoa do Espírito Santo. E o declínio da igreja é deixar que as formas humanas dominem aquilo que é espiritual. A igreja é do Senhor. Não é no nosso mérito, não é na nossa força, não é na estratégia que deu certo em uma igreja que vai dar certo na nossa também. É a pessoa do Espírito Santo. Eu e você temos que ter esse entendimento, porque a preocupação de Jesus era a seguinte: que todos sejam cheios do Espírito Santo. Se não for cheio do Espírito Santo, não dá para a igreja continuar, não dá para a igreja prevalecer. O que nós precisamos é de pessoas cheias do Espírito Santo. E eles vão ficar aproximadamente 10 dias orando, eles vão ficar clamando, e eles vão ficar em Jerusalém esperando esse revestimento de poder. Enquanto eu preparava a mensagem, Deus estava falando comigo. Por quê? Nós somos uma igreja ativa, nós somos uma igreja social, uma igreja missionária. Mas o recado de Deus para você nessa noite é: se não está revestido do poder, fica sentadinho no banco. Queridos, é o recado de Deus para mim e para você: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você não tem vida com Deus,
se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não tem as disciplinas espirituais, fica sentadinho no banco. Que isso, pastor? Você está indo contra a todo o ensinamento. Eu estou falando sim, mas Deus também está te dando uma oportunidade de você ser cheio do Espírito Santo hoje, de você começar a orar hoje. Irmãos, não tem como nós olharmos para formas humanas de lidar com a igreja. Esses dias eu tive uma experiência com uma pessoa. A gente vai ficando mais velho na caminhada, a gente vai aprendendo a detectar algumas coisas. Acontece comigo, e eu sei que acontece com você. Uma pessoa chegou para mim e eu falei: faça isso com fulano de tal. Essa pessoa disse assim: eu não. Agora eu só cuido de mim. Lá no meu trabalho eles são todos adúlteros. Lá no meu trabalho eles não querem nada com Deus, estão afundados na pornografia. E agora é cada um por si e Deus por todos. Eu não vou cuidar de ninguém, eu não vou ajudar ninguém. Pessoa crente que eu gosto muito e admiro. Eu falei: com muita graça eu quero te falar um negócio. O que está te falando não é seu amigo, o que está te falando é um pastor. Você não está orando não. Falei: você não está orando, eu tenho certeza que você não está orando. Ele falou assim: pastor, é verdade. Eu só vou no culto domingo e volto para casa, e o outro domingo e eu volto para casa, e eu não sei mais o que é oração. Eu falei para ele: o que você precisa é de restaurar sua vida de oração. Queridos, não dá para fingir. Não precisa ficar olhando para o lado, não dá para ver aqui quem ora e quem não ora. Estou brincando. Mas se você não está orando, você vai ficar uma pessoa chata. Se você não está orando, você vai viver na horizontal. Aí sim é olho por olho, dente por dente. Aí é briga mesmo. Aí não tem jeito. Se você não ora, você vai se afundar no pecado, você vai se afundar nas críticas, você vai brigar com pessoas, vai brigar até mesmo com você na frente do espelho. Por quê? Um cristão que não ora é um cristão vazio. O cristão que não tira um tempo para Deus é um cristão vazio. Você que chegou do retiro num fogo danado, se você não orar, ou se você não orou, o fogo já passou. E temos que ter muito cuidado com isso, porque a vida é corrida, o tempo é curto, e se nós não orarmos, não dá para viver como igreja, não dá para animar na célula, não dá para vir aos cultos, não dá para a escola dominical. Irmãos, eu e você precisamos de orar, porque orar traz a presença do Espírito Santo, orar nos completa. Irmãos, quando a gente ora e sai de um momento de oração, não tem problema, não tem dívida, não tem enfermidade, não tem nada que nos pare. Por isso nós precisamos de orar. Mas a igreja de hoje, eu me incluo nisso, ela ora pouco. E a preocupação de Jesus era que a igreja fosse cheia do Espírito Santo. E nós sonhamos com o avivamento. Aí eu vou entrar em Atos 2. Nós sonhamos com um Pentecoste. Eu sei que não, o Pentecoste já se cumpriu uma promessa. Só que existem avivamentos que podem acontecer, e nós sonhamos com ele. Todo mundo estava falando do avivamento lá nos Estados Unidos, que pode ser, que não pode ser. Eu nem sei se o culto já acabou ou não. Mas entenda uma coisa: nós sonhamos com um avivamento, uma igreja cheia do poder de Deus. Só que o que trouxe o Pentecoste? Oração. O que trouxe o avivamento? Oração. O que trouxe o avivamento? Arrependimento. Eles estavam reunidos pedindo: Senhor, derrama o teu Espírito. Senhor, derrama o teu poder.
Senhor, nos enche da tua presença, estamos sem direção, o nosso mestre partiu, o nosso mestre se foi, mas ele prometeu que viria o Consolador, então nós te pedimos, vem. E a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos e de repente veio um som, ou veio como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos nesse Atos 2 é muito lindo, quase todos os versículos têm a palavra todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Nesta época havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Jesus é estrategista, Deus é perfeito. Alguns historiadores alegam que cerca de 1 milhão de pessoas estavam reunidas para o dia de Pentecostes. Nessa festa, os judeus espalhados pelo mundo inteiro vinham para Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Então a cidade estava cheia, o povo estava orando, os filhos de Deus, os discípulos, apóstolos, cerca de 120 estavam ali clamando ao Senhor, e a cidade estava cheia. Então pode ser que eles estavam no cenáculo, segundo o final de Lucas, e eles estão ali orando: Senhor vem, Senhor derrama a sua presença, Senhor vem sobre nós. E a Bíblia diz que exatamente nesse dia de Pentecostes, com a cidade cheia, veio um som como de um vento, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, nós não precisamos de estratégias, nós precisamos de oração. Nós não precisamos de marketing, nós precisamos de oração. É bonito fazer o marketing, tá bom? Mas entenda, o marketing não substitui a oração. A gente pode anunciar, a gente pode fazer a arte mais bonita possível que a Letícia faz, mas o que traz pessoas não é convite, o que traz as pessoas não é insistência, o que traz as pessoas é oração. Um convite regado apenas de marketing, ele não nos leva a lugar algum. Um convite regado com oração, ele é capaz de mudar a vida de alguém. E eles estavam reunidos, e de repente veio um som e encheu aquela casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. O versículo 7 vai dizer: atônitos e maravilhados eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. A primeira pergunta está no versículo 7 e versículo 8. Espantados e maravilhados, eles vão perguntar: esses que estão falando, eles não são todos galileus? Como nós estamos ouvindo na nossa própria língua materna, ou na língua que a gente fala? Tinha gente do mundo inteiro e todos estavam ouvindo as maravilhas de Deus exatamente na sua própria língua. A primeira pergunta é: como pode ser? Queridos, eu vou falar novamente: Deus tem suas estratégias.
eles ouviram o som, viram que Deus encheu aquela casa, atraídos pelo som e pelo que Deus estava fazendo, eles foram para lá. E tinha gente de 15 nações. Os futuros missionários estavam indo até lá, atraídos por quem? Por Deus. Atraídos pela pregação? Não. Atraídos por alguém famoso? Não. Atraídos por Deus. E esses atraídos por Deus, eles vão perguntar: não são todos galileus que estão falando? E o que eles estão falando são as maravilhas de Deus. Primeira coisa, galileus, considerado um povo da periferia, considerado um povo excluído, numa palavra mais atual, o povo da favela. O povo que não era puro, eles não eram os israelitas puros. O povo pobre, o povo indouto, eram os galileus. Isaías 9, versículo 1 vai dizer: e tu, Galiléia dos gentios, de modo algum será desprezada, porque o Salvador virá de você. Deus é perfeito na forma de escolher. Por quê? Ele está pegando desacreditados, ele está pegando pessoas que não tinham capacidades humanas de discorrer as maravilhas de Deus, e ele está dando o Espírito Santo para essas pessoas, talvez rejeitadas, para que elas falem das maravilhas de Deus. E eles ficam assustados, porque eles não tinham estudo, eles não tinham capacidade, eles não tinham um vocabulário adequado, mas eles estavam falando de forma que todas as 15 nações estavam entendendo as maravilhas de Deus. E as 15 nações recebendo e futuramente disseminando as maravilhas de Deus. Deus é muito perfeito. E eles começam espantados e atônitos perguntar: como que pode ser isso? Eu não estou entendendo. Como que pode os galileus vivendo algo tão profundo? Aí no versículo 12, nós vamos para outra pergunta. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? O que isso quer dizer? Alguns zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aí Pedro vai se levantar e vai se dirigir à multidão. Eu entendo que nem todos vão entender e alguns vão zombar, só que alguns vão ouvir a mensagem. A segunda pergunta é: o que isso significa? Queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ter que explicar o que está acontecendo com ela. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai ter que testemunhar, porque o povo ficará espantado com tudo que está acontecendo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo precisa testemunhar diariamente, porque as pessoas ficam atônitas e perplexas, perguntando: peraí, o que está acontecendo? O que é isso que nós estamos vendo? Aí Pedro vai dizer: gente, são 9 da manhã, não tem ninguém bêbado aqui. O que está acontecendo hoje é o cumprimento de uma promessa. Vocês lembram o que Joel declarou no capítulo 2, no versículo 28, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre a terra. Os filhos e as filhas profetizariam. Agora quebrou-se a barreira. Homens e mulheres podem ser cheios do Espírito Santo. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Não é mais sobre uma idade. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles
profetizarão. Eu vou mostrar as maravilhas e eu vou mostrar que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Entenda isso. A sua conduta, a sua vida cheia do Espírito Santo abrirá oportunidades para você pregar o Evangelho de Cristo. E Pedro vai dizer no versículo 22: esse Jesus a quem vocês rejeitaram, ele foi entregue diante de vocês, ele fez milagres e maravilhas, coisas que não dá para explicar, mas vocês o mataram. Vocês são perversos. Vocês rejeitaram o autor da vida e pregaram ele na cruz do Calvário. Aí ele vai dizer, Pedro, cheio do Espírito Santo, está dizendo: esse ao qual Davi vai falar. Davi vai liberar profecias a seu respeito. Esse que é maior que Davi, esse que é o Filho de Deus que vocês mataram. Tudo isso está acontecendo por causa dele. Ele veio, ele ressuscitou e ele cumpriu a promessa que ele fez, que ele derramaria o Espírito Santo. E esse Jesus, ele foi exaltado, está à direita de Deus. O próprio Davi não subiu aos céus, mas ele subiu. E no versículo 36 que eu li, vai dizer: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37, o poder da mensagem. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos: o que faremos? A terceira pergunta é: o que faremos? A terceira pergunta é: e agora? Queridos, essa pergunta balança meu coração. Por quê? Porque a mensagem é pregada. Pedro, ao ouvir o que significa isso, ele vai expor a mensagem. Ele vai dizer para os discípulos e todos que ali estavam: vocês crucificaram o Mestre, vocês rejeitaram o Mestre. Esse Jesus que vocês ressuscitaram, Ele é o Senhor, Ele é Cristo, Ele é o Messias aguardado. Vocês sepultaram o Messias, vocês mataram o Messias, vocês rejeitaram o Filho de Deus. E a multidão que ouve aquela mensagem vai dizer: e agora? O que a gente faz? Queridos, a mensagem entrou no coração deles. De todas as perguntas, essa é a mais difícil. Por quê? A primeira pergunta é curiosidade. Se der um barulho ali depois do culto, muita gente vai lá perguntar: o que está acontecendo? Como pode estar acontecendo tal coisa? O que quer dizer? Mas a terceira pergunta, ela é marcante. A terceira pergunta, o que eu vou fazer agora? Ela é marcante. Por quê? Diariamente nós ouvimos a palavra. Diariamente você recebe uma palavra de Deus. Diariamente você está sendo ministrado pela presença do Espírito Santo. Será que você tem coragem suficiente para dizer: e agora? O que eu vou fazer? Porque o que Pedro estava discorrendo aqui é que eles eram assassinos, porque eles assassinaram o Filho de Deus. E eles pensaram: como que a gente vai reverter isso? Aí eu preciso te perguntar:
diante das mensagens que são pregadas, qual é a nossa resposta como igreja? É muito fácil chegar para as crianças, testa para você ver. As crianças, a gente fala assim: ó, você está errado. Se eu chegar para o André e falar assim: André, você está errado, ele vai falar assim: mas é o Felipe, é o Miguel, é o Pedro. O que é isso? Imaturidade. Criança. E nós? E os pecados da igreja? Será que nós temos a capacidade de perguntar: o que eu tenho que fazer? Será que você pode chegar em casa, ou até mesmo hoje no culto, e falar: Deus, diante da mensagem, diante de todo o conhecimento que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Irmãos, essa pergunta é gostosa quando se ouve a resposta. O Evangelho é um evangelho de renúncias. O Evangelho é um evangelho de dizer não para as nossas vontades e viver a vontade de Deus. Fulano, mas você está com tal atitude, mas fulano canta e tem atitude pior, e aí? Fulano, você está com tal atitude, mas o fulano faz isso e tem atitude pior. A pergunta é: o que faremos? Queridos, é difícil abrir o coração assim e falar assim: pastor, e aí? Estava conversando com um jovem outro dia, e eu comecei a descrever algumas características de pessoas. Ele falou assim: pastor, e eu? Eu até engoli assim, ó. Falei assim: e eu? O que você fala de mim? Falei: peraí, deixa eu respirar, mas eu não vou perder a oportunidade não. Falei tudo que eu podia. O varão falou assim: é, pastor, é verdade. Falei: você não é isso que você acha que você é. Você é isso. Que é isso, pastor? É verdade? Falei: é verdade. Deus me deu graça, o irmão entendeu e cresceu para a glória de Deus. Preste atenção nisso. O que faremos? Será que você tem coragem de perguntar para Deus: Deus, que resposta que eu tenho que dar? Deus, o retiro foi uma bênção, o congresso vai ser uma bênção, o culto das filhas ontem foi uma bênção. E a resposta? Porque não adianta conhecer, não adianta saber e não dar uma resposta. Não adianta falar que é cheio do Espírito Santo se não der uma resposta. E agora, o que faremos? Aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que prostituía, ele não se prostitui mais. Agora é uma vida de santidade, de santificação. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. E agora, o que nós vamos fazer? Porque quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, ou até mesmo o que quer. Pedro respondeu no versículo 38: arrependam-se. Queridos, sem arrependimento é impossível. Vou te falar a verdade: você pode caçar pecado em todo mundo, sem arrependimento é impossível. Arrependam-se. Se você quer sobreviver na caminhada espiritual, se você quer sobreviver na sua vida com Deus, é arrependimento todo dia. Porque parece que todo dia a gente quer sair do trilho. Parece que todo dia, como diz o Thales Roberto, o pecado vem e nos chama. Todos os dias nós temos que nos arrepender da nossa natureza pecaminosa e das nossas atitudes. Precisa de ser todos os dias. E se você não orar, você não vai conseguir se arrepender. Se você não orar, você não vai estar sensível para ver os seus pecados. Se você não orar, você só vai ver os pecados dos outros. E o texto está falando: e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A promessa do derramamento do Espírito Santo, do Pentecoste, ela já se cumpriu. Ela não irá se cumprir de novo. Mas preste atenção, essa promessa está disponível para nós. O Pentecoste resultou numa igreja cheia do Espírito Santo.
E o que nós precisamos não é de um novo Pentecoste, mas nós precisamos de sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos de um Pentecoste pessoal. Entenda minhas palavras. Precisamos de um Pentecoste pessoal. O Espírito Santo precisa encher o meu e o seu coração. E essa promessa está disponível para todos quanto o Senhor chamar. E no versículo 40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, numa pregação, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Numa explicação, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Daqueles que perguntaram, ou daquele que perguntou, e Pedro ministrou, e Pedro chamou atenção, Pedro exortou, 3.000 pessoas foram alcançadas por Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem milagres. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem salvação. Essas perguntas de Atos capítulo 2, feitas pelo povo, as duas primeiras de curiosidade: como que pode ser? O que está acontecendo? Quando você vive uma vida cheia do Espírito Santo, é isso que o povo pergunta: como pode ser? O que está acontecendo? Fulano, não é possível. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar que Deus fez na vida de fulano. Queridos, Deus faz. E a pergunta é: e agora? O que eu devo fazer? Porque nós estamos sendo ministrados todos os dias pela palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos todos os dias buscando a presença do Espírito Santo. E a pergunta é: o que nós devemos fazer? Arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Do versículo 42 ao versículo 47, a igreja perfeita. Por que a igreja estava perfeita? Porque estava cheia do Espírito Santo. Eles receberam de Deus uma grande missão. Irmãos, pegar o bastão, conforme eu disse, de um ser humano é uma coisa, mas pegar o bastão do próprio Deus é outra história. Substituir o insubstituível só é possível pela presença do Espírito Santo. Jesus fisicamente não está aqui, por isso Ele mandou o Espírito Santo. Se queremos ser uma igreja abençoada, precisamos de ser cheio do Espírito Santo. Se queremos ser uma pessoa, um cristão abençoado, eu preciso de ser cheio do Espírito Santo. Não dá para ser um cristão abençoado sem ser cheio do Espírito Santo. Se você não se encher do Espírito Santo, você vai virar saudade na Igreja Batista Reviver, em questão de tempo. Nossa, aquele retiro fulano recebeu tanto. Mas a pergunta é: se encheu do Espírito Santo? Deu uma resposta, deu continuidade, se arrependeu, viveu uma vida com Deus? Se viveu, vai dar frutos, vai mostrar o reino para as pessoas e vai conseguir dar continuidade. Líderes de célula que me ouvem, não são estratégias, não vai ser o muito convidar que vai fazer a sua célula ser muito abençoada. O que vai fazer a sua célula ser muito abençoada é ser uma célula cheia do Espírito Santo. Você que não vai em célula nenhuma, você vê uma célula abençoada, passa aí também e ore a Deus para que as células se encham do Espírito Santo. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu creio que Deus está nos chamando. Eu creio que Deus pode fazer. Falando um pouquinho do retiro ainda,
nós vivemos um retiro muito especial. Quem foi, percebeu. A igreja tem vivido um tempo especial. Temos vários eventos daqui para frente, oportunidades de você ser cheio do Espírito Santo. Só que nós precisamos nos enchermos de oração. Preste atenção nisso. Talvez você vai organizar, você vai trabalhar. Eu gosto de trabalhar para o Senhor, irmão, amo. Só que preste atenção nisso. O erro da igreja sempre foi o dia que ela trabalhou mais, que ela buscou a face do Senhor, que ela teve mais eventos que oração, ela teve mais visitas do que oração. Nós precisamos de nos encher do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando você vai na força humana, você bate, e talvez pode acontecer. Quando o Espírito Santo vai, antes de você bater, já aconteceu. Eu e você precisamos de estar sensíveis. Obra de Deus, continuidade da igreja de Cristo, se faz com uma vida cheia do Espírito Santo. Quem vai fazer lá na sua casa, quem vai fazer na sua célula, quem vai fazer no ministério que você ajuda, quem vai fazer no instituto, é a pessoa do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, não tem jeito. A gente pode fazer, e quando o Espírito Santo faz, ele faz completo. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está do seu lado, não precisa de unir os corredores. Você vai orar por essa pessoa. Eu quero que você peça ao Senhor para ajudar essa pessoa, porque talvez ela não está conseguindo, talvez ela não sabe o quão sério é estar aqui hoje, o quão sério é ouvir uma palavra. Talvez ela não sabe o quanto que Satanás quer pegar ela. E o único jeito de vencer Satanás é nos enchendo do Espírito Santo. Deus, muito obrigado, Pai, pela sua presença. Muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui orando conosco. Obrigado pelos meus irmãos que estão orando em casa, Pai. Obrigado, meu Pai, pela vida do Gabriel, pela vida da Layara. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado pelo seu amor, Deus, derramado na cruz do Calvário. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo. E sempre que nós falamos do Espírito Santo, o que vem ao meu coração é pedir perdão. Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que negligenciamos o seu chamado. Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que pecamos contra a sua santidade. Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que falamos mal das pessoas. Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que fazemos fofoca, contenda, pelas vezes que invejamos os irmãos, pelas vezes, Senhor, que defamamos o seu nome aí fora, pelas vezes, Deus, que agimos de uma forma diferente da forma que agiria uma pessoa cheia do Espírito Santo. Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que passamos sem orar. Perdão, Espírito Santo, pelos dias que passamos sem ler a tua palavra. Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que esquecemos que estamos numa guerra. Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que não conseguimos reconhecer a sua maravilhosa obra, e estar neste lugar é apenas um compromisso religioso.
Perdão, Espírito Santo, porque ficamos horas em tantas atividades e esquecemos e negligenciamos a oportunidade de estar aos seus pés. Perdão, Espírito Santo, pelas palavras torpes. Perdão, Espírito Santo, pela nudez do nosso corpo. Perdão, Espírito Santo, pela vaidade dos nossos corações. Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que negligenciamos o pobre, o aflito, o necessitado, e negligenciamos também a sua presença. A minha oração, Espírito Santo, é que você se revele a nós. A minha oração e a minha pergunta é: o que faremos a partir de agora? Como podemos proceder diante dessa realidade? Como proceder diante daquilo que foi notificado, meu Pai, nessa noite? A minha oração é essa: nos ajuda. Espírito Santo, é impossível sem você. A obra é grande, os trabalhadores são poucos, tem que ser você. Enche essa igreja do Espírito Santo. Enche essa igreja com a sua presença, Pai. Enche as crianças, os adolescentes, jovens, adultos. Cuida da igreja de Boa Família e derrama sobre nós a sua graça e o seu favor. Estende a sua mão sobre a sua igreja. Estende a sua mão sobre a sua igreja. É isso que nós oramos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, consolação e companhia do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre toda a igreja do Senhor que está reunida na face da terra. E a igreja diz: tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Pera aí rapidinho, pastor Marcel está em Boa Família, por isso ele não está aqui. E as mulheres, venham aqui à frente, que vocês vão gravar um vídeo aí para convidar para o congresso, tá bom? Então vem todas as mulheres, em nome de Jesus. 3 segundos, vocês estão liberadas.